Quero dizer bom dia nesse sábado maravilhoso. Não sei onde vocês estão, mas aqui onde eu estou tem um sol legal, uma temperatura mediana. Tem uma com o mesmo fundo que eu falo. Oi, tem alguém com áudio aberto? Deixa eu ir fechando. Você não dá eco. Se vocês puderem fechar os áudios, eu agradeço. Primeiro quero dizer para vocês que eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Fazem 7 anos que eu estou nesse propósito, então encontrá-los nesse sábado de manhã, para mim, é um ápice de satisfação, de fazer sentido. E agradecer também, né, o fato de vocês estarem disponibilizando esse tempo de vocês, que tem muito valor, que é muito precioso, para estar aqui ouvindo a Catri sobre vender para arquitetos. Eu sei que é algo que interessa para muitos de vocês, quer dizer, para todos vocês. E eu prometo que essa 1 horinha que a gente vai estar aqui, eu vou entregar o máximo que eu puder nesse tempo, porque ontem eu acabei recebendo, algumas pessoas nos chamaram aqui, quanto tempo vai ser? E vai demorar muito. Então, eu já vou explicar a dinâmica para vocês de como as coisas vão acontecer. Eu quero, em 1 hora, entregar para vocês como vocês vão ter esses clientes infinitos no mercado de Arquidecor. E depois, quando a gente completar 9h30, eu vou abrir para perguntas, para interação, enfim, tá? Então, eu vou usar esses 40 minutos, 45 minutos agora, bem objetiva. Vou falar de uma forma um pouquinho acelerada, bem direta, porque eu quero que vocês saiam daqui, tá? Sabendo o que vocês vão fazer semana que vem para se conectar, para já gerar essa relação, começar essa relação com os arquitetos. Tá? Esse é o meu objetivo hoje, que vocês saiam com conhecimento. Caso alguma coisa fique em aberto, que vocês não conseguiram compreender direitinho, aí no final do nosso encontro, você pode levantar a mãozinha e perguntar. Eu queria fazer um outro pedido para vocês, ali embaixo na barra tem uma carinha feliz. Se vocês conectarem ali, tem várias opções de interações. Tem carinha, tem parabéns, tem coraçãozinho, tem carinha brava, tem um monte de coisa ali. Se vocês puderem ir interagindo, isso mesmo. Se vocês conseguirem ir interagindo comigo, para mim é melhor. Eu sou uma pessoa de conexão, de comunicação. Eu vou ficar falando aqui, só falando, parece quase um monólogo, por mais que eu esteja vendo vocês, alguns, né, porque não aparece todos aqui. Então, essa interação, para mim, é super importante quando vocês tiverem um insight, quando vocês sentirem algo aí, manda para mim, independente qual é, tá? Para a gente manter essa linha de conexão. Combinado? Então, o que eu quero que vocês saibam é que a gente está aqui por um propósito muito grande. É algo que é maior do que eu, é maior do que você. É melhorar o nosso mercado, tá? É tornar ele mais fluido. O que é melhorar, né? Mais fluido, mais justo, mais confortável, melhor de trabalhar, porque às vezes a gente, né, vocês empreendedores têm muitos desafios, eu também sou empreendedora, né, na área de ensino, e a gente tem esses desafios, e às vezes as coisas parecem travadas, às vezes as coisas parece que não acontece como acontece para o nosso concorrente, ou até para o nosso vizinho aqui, que não chega a ser nosso concorrente, mas parece que às vezes para os outros é mais fácil. E a ideia aqui é tornar esse mercado realmente com essa fluidez. Para isso, muitas pessoas precisam olhar as coisas de uma outra forma. Porque se o mercado está travado, se ele não flui, tem coisas que estão segurando.
Tá? Ah, sim, temos a guerra, temos a Copa do Mundo, temos toda essa parte, temos ainda eleição esse ano, tem muita coisa, né? Mas se nós pararmos e ficarmos olhando para isso, ninguém vai resolver nosso problema. Então, o que a gente vai fazer? O que a gente pode fazer com as condições que a gente tem? E o grande movimento que eu proponho aqui é a gente entender e transformar essa relação com os arquitetos. Porque quando eu falo clientes infinitos, e eu testo em muitos lugares, as pessoas, eu quero clientes infinitos. Quem não quer clientes infinitos? Agora vamos começar a entrar nessa profundidade. Clientes infinitos vão resolver o que na nossa vida? Quais são as questões que nos fazem desejar esses clientes infinitos? Primeiro ponto, não ter que estar correndo atrás de cliente. Não ter que estar esperando o cliente entrar na nossa loja. Não ter que estar fazendo tráfego pago para o cliente chegar. Então, uma das coisas que a gente que nos aliviam quando a gente pensa em acessar um canal de vendas de clientes infinitos é ter essa tranquilidade na prospecção. A prospecção sempre é a etapa da venda mais dolorida para a maioria das pessoas. Eu conheço muitos vendedores, como eu sou apaixonada por vender, né? Vendedores, eu digo, pode ser um empreendedor que vende, todo mundo vende, né? Vocês já ouviram esse termo, todo mundo vende no mercado. Mas a maior dificuldade que as pessoas encontram é como gerar essa primeira conexão, como gerar esse primeiro desejo. Isso é um grande desafio nos processos de venda. Quando a gente pensa em clientes infinitos, num canal de clientes infinitos, essa dor fica mais suave. O que eu ouço às vezes, né, muitas vezes, é depois que o cliente chega aqui, para mim é super tranquilo. Agora, até o cliente chegar, é uma das grandes dores. Outra coisa que a gente nos ativa quando a gente pensa em clientes infinitos é aquela oscilação que a gente tem no nosso mês. Então, tem meses que a gente vende bem, e aí levanta a mãozinha quem vendeu bem em março, tá? Me acena aí, porque muitas pessoas que eu converso, muitos alunos, enfim, me acenaram que março foi um mês bom, foi um mês de muitas vendas. Mas essa constância, eu não diria nem só constância, uma previsibilidade, né? A gente saber quanto que a gente vai poder vender mês que vem. Isso é uma dor gigantesca que a gente enfrenta no nosso mercado de arte e decor. Como que a gente resolve isso? Com uma boa carteira de clientes. Mas se a gente tem dor de prospecção, e uma coisa vai puxando a outra. E um terceiro ponto que eu quero trazer para vocês sobre o que nos seduz nos clientes infinitos, nessa fala, é o fato de não ter uma recorrência de clientes. Isso é fato, né? O cliente chega, se conecta, tu faz o processo de venda, mas o que acontece? O cliente entregou, prestou o serviço, enfim, finalizou o processo, o cliente não precisa mais de ti. Ele não vai mais falar com você. Pode ser que durante o processo, e se ele ficou muito satisfeito, coincidentemente, ele tem um amigo que também está precisando do teu produto, do teu serviço, ele vai indicar. Mas a relação acaba ali, o ciclo do processo de venda, o ciclo de venda acaba ali. E, novamente, começamos a buscar um outro cliente. Temos que ter essa carteira, né? Essa demanda de clientes. Então, esses 3 pontos, para mim, hoje, foi que eu mapeei nesse mercado das grandes dores, dos grandes desafios.
E eles são grandes, mas eles são diários, eles são constantes. E quando eu proponho para vocês ter clientes infinitos, é para ajustar essas dores. É para realmente a gente começar a não ficar refém dessas situações. É isso que eu trago para vocês hoje e que eu vou mostrar passo a passo como vocês vão fazer. E que eu quero pontuar aqui um pouquinho antes de passar essas etapas que vocês têm que desenvolver no negócio de vocês, entender e começar a desenvolver, tá? Essa live, ela é uma etapa de um processo de venda também, tá? Qual o objetivo? Eu me conectar com muitas pessoas, e aí, só para, não sei se vocês separaram, a gente tem quase 400 pessoas no grupo, então são 400 empreendedores que estão querendo entender como vender para arquitetos, ou que estão vivendo uma dessas dores, o que nos mostra que a gente tem muito para fazer, que a gente tem muitas pessoas querendo sair dessa situação, tá? E é uma forma de eu entregar algo de valor para vocês e mostrar que existe um caminho também. Não é o único e não é a única opção. E vou dizer mais, vocês conseguem caminhar sem mim, sem a nossa escola, sem o meu processo, o meu método, enfim, tá? Mas no final do nosso encontro, depois que eu entregar o que eu me propus entregar para vocês, eu vou apresentar uma possibilidade aí, tá? Eu gosto muito de deixar já claro, porque eu sinto, assim, até umas pessoas falaram, o que tu vai vender? Não é vender para mim, tá, gente? É entregar uma possibilidade, é entregar uma solução para quem está disposto a ir para outro nível. E tá tudo bem, quem não está disposto, acompanha a gente aqui, que eu vou estar com vocês também na medida do possível, né? Porque qual é o maior ativo que nós temos? É o tempo. Qual é o maior... algo que a gente tem que valorizar e cuidar? É o nosso tempo de trabalho, o nosso tempo de família, e é isso que eu quero entregar para vocês aqui. Bom, vamos para o nosso processo que eu quero entregar para vocês, quais são as etapas, tá? Qual é o segredo, que não existe, para que vocês tenham clientes infinitos. Anotem aí. Vocês têm que construir uma máquina de clientes infinitos. Uma máquina de vendas para arquitetos. Vocês precisam estruturar o canal de venda para arquitetos. Vamos lá. O que isso significa? Tá? A gente vende, a gente tem a nossa estrutura. Nós temos aqui empreendedores de vários níveis, tá? A gente tem serviço, a gente tem um produto, a gente tem produto e serviço, a gente tem uma complexidade aqui. E temos também empreendedores que estão há pouco tempo no mercado, e temos empreendedores que estão há muito tempo no mercado, tá? A gente tem uma diversidade aqui. O que une vocês todos é que vocês estão no mercado de arco e decor. Então, eu quero que você adapte o que eu estou falando para a sua realidade. Tá? Alguns já têm isso mais claro. Outros fazem, dominam, mas não têm clareza disso. Deixa eu tirar um papelzinho que está me incomodando aqui. Ótimo. Tá? Tem alguns que não têm muita clareza, já fazem, mas não têm clareza. Como é que a gente vende e acessa profissionais, a gente acessa o cliente? É um processo de venda, tá? O que é um processo de venda? É como o cliente chega, como ele se conecta com você, como é que é a parte de negociação, de orçamentação, de negociação, o fechamento e a entrega. Hoje, quando a gente entra nesses universos de pessoas que ensinam a vender,
É uns nomes muito estranhos. Follow-up, e é um monte de nome que a gente tem que parar, entrar no Google para entender o que eles estão querendo falar. Mas vender nunca mudou. Vender nunca só criou esses nomes, só trouxe mais lucidez ao processo. Tá? Basicamente, o que é vender? É eu me conectar com uma pessoa, entender as necessidades dela e o meu produto ou o meu serviço solucionarem esse problema. Porque às vezes a gente não pode nem vender, né? Mas não é nessa profundidade sobre vendas que eu quero entrar. Eu quero trazer um nível de consciência para vocês de que existem processos existem processos de venda. E esses processos de venda, que é esse passo a passo, essa jornadinha que o cliente faz e que vocês fazem naturalmente, que não está mapeado, tá? Ele existe. E esse processo de venda, ele acontece para cada canal de venda. O que é um canal de venda? É um caminho que o teu cliente se conecta contigo. Vamos lá. Se você tem ponto físico, é um canal de venda. As pessoas vão passar na frente, as pessoas vão botar no Google e vão ir lá. É um canal que as pessoas se conectam, que os clientes se conectam com você. Com o advento da internet, das mídias sociais, dos tráfegos pagos, a gente tem outro canal de venda que é o digital, onde você vai lá, faz um criativo, faz uma propaganda e a pessoa se conecta com você. Temos o canal de vendas de prospecção ativa. O que isso significa? Você, na sua cidade, está andando na rua e tem uma obra. Você para ali, conversa, tenta descobrir como é que é o dono da obra. Enfim, isso é um processo, um canal de vendas de prospecção ativa, onde você vai atrás das possibilidades de clientes. Tá? E temos o canal de processo indicativo. No ArchiDecor, diferente, por exemplo, vocês devem conhecer o Flávio Augusto, né? Já devem ter ouvido falar. Que ele é o dono da WhatsApp, que é uma escola de inglês, ele ensina muito, e hoje tem muitas pessoas ensinando processo indicativo, enfim, que é onde a pessoa indica e ganha algum benefício, uns ensinam logo que você faz a venda, pega os nomes, enfim, cada segmento tem o seu processo indicativo. Só que no segmento de ArchiDecor, nós temos o nosso processo de indicação um pouquinho diferente. Por quê? Porque você pode receber a indicação do seu cliente final, mas a gente tem nas mãos esse serzinho que muitas vezes está no meio dessa conexão entre você e o cliente final, que é o arquiteto. E que acredito que uma boa parte acha que é muito ruim isso aí. Porque eles atrapalham a venda, porque eles não me ajudam, porque, enfim, quem nunca teve um problema de perder uma venda por causa de um arquiteto? Quem nunca? Entretanto, se a gente mudar o olhar e a perspectiva em relação a eles são um agente de processo indicativo. Só que eles não são só aquela pessoa que indica, como o teu cliente. Teu cliente, como é que ele vai te indicar? Ele está na casa nova dele, fazendo um churrasco para os amigos dele, e o amigo diz, ai, que lindo a abertura, que linda essa poltrona, que linda essa parede, que linda essa cortina. Ele vai fazer algum comentário, alguma coisa vai chamar atenção, porque a casa é nova, ele está fazendo um churrasco. E se você, como fornecedor, fez uma ancoragem para esse cliente forte, poderosa, se você entregou realmente um valor
acima, tá? Não é o básico bem feito. Um valor acima, que você criou uma conexão com esse cliente. O cliente vai lembrar de ti. E aí vai dizer, não, tu tem que fazer com o fulano, porque ele é maravilhoso, porque ele é muito bom. Beleza, beleza. Ele vai te indicar, mas né, quiçá ele vai passar o teu telefone. É uma indicação, assim, meio ao vento. Ele não vai fazer. Você vai lá, tu tem que ir lá, pega aqui o telefone, eu vou mandar uma mensagem para ele te ligar. Não vai acontecer isso. Mas é um processo indicativo. Entretanto, quando você recebe uma indicação de um arquiteto, essa indicação vai além. Pode acontecer uma indicação nesse nível mais superficial, de, compra com fulano, orça com fulano. Mas o que nós vamos buscar como um canal de vendas? Nós vamos buscar uma indicação estruturada, onde o arquiteto vai dizer para o cliente, não, a gente vai lá na loja tal, a gente vai orçar com fulano de tal. Quando o cliente se questionar, se, mas é que o orçamento está caro, ou é porque fechar com esse ou com aquele, o arquiteto vai dizer assim, não, vamos fechar com esse aqui, por causa disso, por causa daquilo, por causa daquele outro. E aí é quando ele põe o elemento mais valoroso dentro do processo indicativo, que é ele põe a credibilidade dele junto com você. Aí sim, aí nós estamos num nível altíssimo de relacionamento de processo indicativo no mercado de área que decora. E é por isso que uma Artefato, que uma Porto Belo Shop estão há mais de 20 anos, tá? Artefato eu mapeei mais de 20 anos. A Porto Belo Shop está também chegando quase. Que são as marcas que estão na cabeça de todos os arquitetos, tá? Dos mais top até os que estão saindo da faculdade, eu estou na faculdade, já conhecem essas duas marcas. Você sabe por quê? Porque eles vêm há 20 anos trabalhando nesse mercado, gerando valor, se posicionando, fazendo se tornar uma marca desejada. Aí são muitas estratégias, são muitas coisas que eles tiveram que fazer para descobrir como fazer isso, tá? Se tornar uma marca desejada. Entretanto, quando a gente conquista isso dentro do relacionamento com o arquiteto, a gente tem clientes infinitos. Por quê? Hoje, a taxa de fechamento com arquitetos, tá? Uma média boa, uma média real, é 70% dos teus orçamentos. O que é taxa de fechamento? Vamos lá. O lead que vem lá pela internet, ele fala com ele, não te responde, ele só quer preço, não sei o quê. 15% é a taxa de fechamento. Então, de 100, 15 fecham. De 100 orçamentos que você fizer, 15 vão fechar. A taxa de fechamento do cliente final, prospecção, entrar na loja, enfim, é 30%. Isso nós estamos falando que a gente tem uma equipe comercial, a gente tem uma capacidade comercial, uma musculatura comercial legal, tá? O nosso processo é legal de venda, a gente seduz, a gente tem o posicionamento, a gente tem, né? Estamos trabalhando com o básico bem feito, tá? A taxa, então, de venda para arquitetos, tá? Ela fica, digamos, a ideal, quando a gente está performando, é 70%. A cada 100 orçamentos, você fecha 70. Isso já é um motivo para você começar a buscar desenvolver esse canal no seu negócio. Catherine, não dá. Eu é 20% da sua venda.
você vai começar com o quê? Uns 50% essa taxa. Mas ainda é muito melhor do que as outras. Então, não tem nem por que tu não desenvolver esse canal. Mas vamos lá. Quando a gente trabalha com um profissional de arquitetura, a gente vai acessar um cliente mais qualificado. Um cliente de alto padrão. E aí eu quero só fazer um presente, um parênteses aqui, que isso aqui... Eu sou uma empresa de alto padrão. Ah, tá. Aí eu entro no Instagram e digo... Ah, tá, então tá bom. Não adianta tu dizer que é de alto padrão. Alto padrão significa com tipo de cliente que tu tem, tipo de serviço, experiência que tu promove, são outras coisas, tá? Mas todo mundo deseja o cliente de alto padrão, porque, teoricamente, ele tem dinheiro para pagar. Isso não significa que a negociação não vai ser complexa, tá? Mas vamos lá. Só que quando a gente vem com a gente recebe um orçamento de um arquiteto, a gente recebe um projeto, um contexto todo. É diferente do cliente pegar o seu projeto e entrar na sua loja e dizer, esse produto é lindo, eu acho que eu quero botar na minha parede X. Se vem o projeto do arquiteto, o arquiteto já visualizou, vai botar na X, ou na parede do close, do lavabo, da lavanderia, vai botar... Então, o que acaba acontecendo quando a gente trabalha com profissionais de arquitetura? A gente tem orçamentos de volume maior. A gente tem um orçamento que traz um montante maior de venda. Porque a gente não fica à mercê do que o cliente gostou ou do que o cliente acha que vai. A gente já tem algo planejado. E aí, assim, medidas, estimativas, enfim, tá? Aí já é outra conversa, já é outro caminho que nós podemos nos aprofundar aí na sequência do nosso relacionamento aí, tá? Então, quando você vende para arquitetos, primeiro, a tua taxa de conversão é maior, o volume de orçamento, o montante dos orçamentos é maior. E aí, vamos fazer um cálculo, que eu gosto de fazer cálculo aqui, tá? Vamos pegar um arquiteto mediano, tá? O que é um arquiteto mediano? Eu adoro conta. Um arquiteto mediano, ele tem, mediano, bem mediano, tá? Ele tem 7 orçamentos, eles têm 7 clientes no ano, tá? Então, ele tem 7 clientes no ano. Nós temos, na nossa carteira, 20 arquitetos, vezes 7. Então, são 20 vezes 7. Temos esses 20 arquitetos, vão ter lá de projeto deles 140, 7 clientes no ano. Isso dá 140 projetos no ano que esses 20 vão ter. Tá? Vamos tirar aí uns 20%, vezes 20%, tá? 140. Ó, dá 112 projetos que eles vão orçar com vocês. Porque 20% é o tio, é casinha do cachorro, eles têm uns projetos, os arquitetos têm uns projetos menores, tá? Eu só quero pontuar uma coisinha aqui, bem importante, tá? Eu tenho um podcast que chama Identidade de Arquiteto, onde eu entrevisto os arquitetos mais famosos das cidades, tá? Tem o Instagram e tem no YouTube, tem no Spotify, tá? Eu fiz uma entrevista em Curitiba, uma arquiteta, a mais famosa, não é famosa de reconhecimento internacional, famosa que todos os fornecedores falavam dela. Sabe o que ela me revelou em off? Que ela estava, naquele momento que eu fiz o podcast com ela, com mais de 100 projetos em atividade. Então, eu estou falando de 7 projetos, de um arquiteto muito mediano. Porque, sim, esses arquitetos mais famosos, eles têm bastante projeto. Ou tem poucos projetos, onde os clientes gastam milhões. Entendeu? Então, só para trazer uma realidade para vocês.
tá? Não, lá em Curitiba, ela é a única, eu acho que tinha 100 projetos, mas também tem 30 funcionários na equipe dela. Ok, mas eu quero trazer essa visão, ampliar essa visão de vocês, que o mundo não é só o que a gente vê, é muito maior, principalmente esse mundo dos arquitetos. Voltando para o nosso cálculo, 112 projetos, esses 20 arquitetos vão te mandar, tá? 112. Isso dividido em 12 meses, são 9 projetos. Tá? São 9 projetos por mês que tu vai receber de 20 arquitetos. Tá? Porque o arquiteto, vocês têm que entender, o arquiteto não tem projeto todo mês. Ele não tem cliente novo todo mês. Diferente de vocês. Tá? Posso arredondar para 10? Me dá um aceno aí, me dá um ok, me dá um olá. Só para eu estou vendo algumas carinhas, mas assim, são poucas aqui, né? Vou arredondar para 10, que daí o número vai ficar bem fácil de fazer os cálculos. Desses 10, você, bem estruturado, com o teu processo de venda, bem trabalhado, tá? Com aquele básico bem feito, você vai fechar 7? Quantos projetos você fecha por mês? Aí nós temos o pessoal que faz limpeza de estofado, tem que fechar uns 200. Mas a gente tem o pessoal de móveis planejados, que fecha 2, 3, tá? Cada um na sua realidade, cada um com o seu montante, tá? Mas vocês querem 7 projetos todo mês vindo de arquiteto? Que vocês não precisam ir para a rua, que vocês não precisam prospectar, que não entraram pela porta. Então, algo a mais do que vocês já têm. Algo a mais do que vocês já vendem. Levanta a mão aí, quem quer? Só vou falar para quem quer. Ó. Tá? Perfeito. Isso eu vou conseguir mês que vem, Cátia? Semana que vem, mês que vem? Não, não vai. Não vai. Isso é uma jornada, é um caminho que tu tem que traçar, tá? Por isso que eu falei para vocês, é construir um canal, é estruturar um processo de venda, é construir uma máquina. Só que uma coisa eu vou dizer para vocês, depois que vocês estruturar, construir essa máquina, ninguém segura, nem vocês. Vocês vão ter que fechar essa loja, fechar esse negócio e ir embora. Porque é impressionante como as coisas acabam acontecendo. Deixa eu ver ali, alguém falou alguma coisa. Ah, sim, Rafael. É isso que a gente ensina. Hoje eu vou dar o passo a passo, tá? Fiquem tranquilos, deixa eu só ver aqui como é que estão as nossas horas. Meu Deus do céu, vamos acabar com essa conversa errada, eu tenho que passar para vocês o passo a passo, que tem ainda um monte de coisa para fazer. Tá tudo bem? Alguém precisa sair muito cedo, logo às 9h30, me manda aqui, tá? Mas vamos ser breve. É que gente, como eu amo o que eu faço, eu fico me empolgando, né? Isso que eu prometi que eu ia ser objetiva, tá? Deixa eu ver. Eu não enxergo, tá, gente? Eu tenho problema. Assim, eu quero entregar tudo até as 9h30, que vocês precisam fazer para construir essa máquina. Aí, depois, a gente vai abrir conversa aqui, vocês vão poder mandar questionamento, a gente vai até a hora que vocês quiserem, tá? Eu, por mim, fico aqui a manhã inteira. Mas vamos lá, que todo mundo tem coisa para fazer e eu tenho só 1 hora com vocês, eu vou honrar isso aí, tá? Vocês estão convencidos que vender para arquitetos é o caminho para ter os clientes infinitos? Então, vamos para o processo, tá? E eu quero, por favor, me mandem aqui 2 Instagrams de arquitetos que vocês gostariam de acessar, porque eu quero fazer algo prático com vocês, para vocês entenderem, tá? Então, me manda aqui, o Leandro está convencido. Me manda aqui os Instagrams,
escritinho aqui para que eu vou entrar no Instagram, eu vou mostrar para vocês como é que é prático, tá? E vou dar um desafiozinho para quem estiver disposto a... Deixa eu pegar ali, ó. Vamos pegar esse aqui. Cadê? Aqui. Eu já vou abrir ali o Instagram dela para a gente, porque eu quero mostrar na prática como é que vocês fazem isso. E eu não queria deixar um pronto, por isso que eu pedi para vocês, porque senão parece que eu montei, né? A Catri pegou um que ela já conhece, ela já sabe fazer. E eu não gosto disso. Eu gosto de mostrar. Mata a cobra, mostra a ferramenta, tá? Gente, eu não consigo ficar lendo o que vocês estão escrevendo. Ah, tá, tem mais um aqui. Eu vou pegar esse Léo aqui. Vou deixar aqui para a gente fazer. Bom, vamos lá, gente, que eu tenho 20 minutos para entregar tudo para vocês, tá? Primeira etapa, são 4 etapas para você construir a sua máquina, tá? São 4 etapas, anotem aí. Primeira etapa, a mais difícil, tá? A mais difícil, eu vou dizer para vocês. É aqui, os meus mentorados penam mais para passar. Reconhecer. E esse reconhecer, ele tem a ver com o mercado e com vocês. Vamos começar com o mercado, para depois eu pegar pressão com vocês, tá? Primeiro, tem que saber quem são os arquitetos mais famosos da sua região, da sua cidade, onde você quer atuar. Tem que ter uma lista de arquitetos, tá? Tem que saber, tem que olhar, tem que ver. Tem que saber quais são os clubes de relacionamento que existem aí, que atuam, quais são os arquitetos que estão ganhando esses clubes, quais são as lojas, né, principalmente as suas concorrentes que estão nesses clubes. Quais são as mostras que tem? Ah, tem Casa Cor, tem que saber, entendeu? Tu tem que reconhecer esse universo dos arquitetos. Tá? É estudar, é documentar, é escrever. Ah, eu sei. Não tem nada dentro. Vai pegar um caderno aí, no modo antigo, tá? Vai pegar um caderno e vai anotando. Ah, ficou sabendo que tem isso. Anota. Pega uma tabela. Se organize, mas você tem que saber o que está acontecendo nesse mundo, que é um mundo paralelo. Porque você vende para cliente final, você até sabe que os arquitetos existem, mas você não sabe nada da vida deles. Vocês sabem que esse mês tem a Feira de Milão na Itália? Salone? Quem não sabe, manda assim. Quem não sabe o que é a Feira de Milão? Ó, já deu alguns. Então, eu vou explicar para vocês. A Feira de Milão é a feira internacional mais famosa de móveis. Tudo que é arquiteto vai para a Feira de Milão. Ou sonha aí, ou já foi. Era para eu estar lá, mas eu resolvi fazer isso aqui, que eu estou aqui com você, não deu. Mas o que acontece? É uma feira que dita tendências, é uma feira mundial, é super badalada, é super famosa. Cara, vocês têm que entrar nos Instagram das pessoas que explicam isso e ver as tendências e entender esse mundo, reconhecer. Vocês têm que saber que existe, tá? Eu criei no início do ano um produtinho baratinho que chamava Calendário 2026, onde dizia como o arquiteto está com a sua mentalidade cada mês do ano, quais são as feiras, quais são os eventos. Por exemplo, Revestir. Revestir virou algo na agenda. Tu vai para Revestir ou tu não vai para Revestir? Que é uma feira em São Paulo e que não é só de revestimento mais, que agora já aumentaram, criaram mais um pedaço lá, que nem sei o nome mais. Tem que reconhecer, tem que estudar, tem que saber, tem que ouvir o que os outros estão falando sobre os arquitetos, o que acha do fulano, o que acha do Beltrano, dos mais famosos.
que os arquitetos acham dos outros arquitetos? Da sua região, tá? Dentro dessa etapa, reconhecer, tá? É você, agora, internamente, reconhecer que você quer vender para arquitetos. Porque não é fácil. Não é mamãozinho com açúcar. Tem muitas coisas que você vai ter que fazer, desenvolver, estruturar. Só que assim, né, gente? Se fosse fácil, qualquer um fazia, né? Todo mundo estava fazendo. O que todo mundo está fazendo? Abrindo sua lojinha, botando lá, fazendo tráfego. O que é fácil? Então, você tem que tomar essa decisão. Você tem que se posicionar. Você tem que... porque isso vai te ajudar em romper algumas barreiras. Em romper algumas crenças. Que são as coisas que te seguram. Entendeu? Ah, não, eu estou decidido, mas isso eu não faço. Não tem como. Tu entende? Não tem como você querer fazer o bolo e não quebrar os ovos. Vai ter que fazer um processo, uma tomada de decisão. E é isso também que eu tenho essa função aqui hoje. É trazer com vocês que muitas coisas vão ter que mudar. Tanto na cabeça de vocês, tanto na estrutura de vocês e tanto no jeito que vocês fazem as coisas. Tá? Então, essa etapa é a etapa mais importante. Tanto a de entender esse mercado. Sabe o que aconteceu uma vez numa palestra? No final da palestra, a moça estava abrindo negócio e veio falar comigo. Disse, ai, Cátia, muito obrigada. Não sei o que. Disse, aquela coisa que a gente fica feliz, né? Das pessoas agradecerem. Ela disse, tomei uma decisão, foi muito importante a palestra para mim. Decidi que eu não vou vender para arquiteto. Gente, saí feliz? Saí feliz por quê? Porque isso significa que ela entendeu o que ela precisava fazer. Ela entendeu e ela não estava disposta. E tá tudo bem. Só que é uma questão até mais profunda, gente. É de vocês. Não, eu tomei a decisão, vou fazer. Eu gosto de dizer, né, as pessoas que me ouvem dizem, você consegue sozinho. Você vai conseguir, se tu decidir, se tu passar por essa etapa e decidir, você vai modelar, você vai estudar, você vai tentar, vai errar, vai tentar, vai errar, vai tentar, vai errar, uma hora vai tentar, vai acertar e vai começar a achar o caminho. Com certeza, você vai conseguir vender para arquitetos, se você decidir. Tá? Isso é a coisa mais importante que vocês... Tá aí, Artefato e Bordo Belo, levou 20 anos, mas estão lá. São as marcas mais conhecidas. Todo mundo quer vender artefato. Por quê? Eu quero que vocês se questionem disso. Etapa 1, essa. Tá? Quanto tempo vai levar, cara? Depende de ti. Depende do tempo que tu vai destinar para fazer os teus estudos, as tuas pesquisas, tu se organizar. E o quanto que tu está disposto... O quanto tu está disposto a virar a chave rápido, tá? Segunda etapa, que é a que todo mundo sofre, acessar. Acessar os arquitetos. Como vamos acessá-los? Ah, porque ele não me responde, porque eu mando WhatsApp, eu convido para vir na loja, ele não vem. Não é sorte, gente. O cara não tem que gostar de ti. Não sei se vocês viram nos meus stories, a pessoa mandou na caixinha de pergunta, ah, mas eles não gostam de mim. Acho que você é uma pessoa que nenhum arquiteto vai gostar. É desculpa, tá? Que fica lá no reconhecer, lá na etapa do reconhecer. Tá? Acessar os arquitetos. Vamos lá. Essa etapa é muito importante e é, ao mesmo tempo, muito fácil. Primeiro ponto. Você não acessa os arquitetos. Você acessa o arquiteto. É uma pessoa. Eu tenho que contar um segredo para vocês. Eu sei que vocês não acham isso, mas eu vou falar. Arquiteto é humano. Ele é um ser humano. Ele tem
boleto para pagar, o tio morre, ele tem filho para levar na escola. Ele é um ser humano. Ele não é essa coisa que vocês desenham. Tá? E aí eu ouço repetidamente, eu falei com o fulano, que é um dos mais famosos da minha cidade, e ele é bem legal. Hã? Só um pouquinho. Então, para ser arquiteto não pode ser legal? E aí ele te surpreendeu porque ele era legal? Você acha que um arquiteto, ele vai ser famoso, ele vai ter grandes resultados se ele não for legal? Como é que ele vai atender os clientes? Então, a gente tem que mudar algumas paradigmas para conseguir se conectar com esses caras. Muito que a gente olha que ele é um ser humano, que ele tem as dificuldades dele, que ele tem uma mente que funciona de um jeito, e isso é uma coisa bem importante. Eu mapeei a mente do arquiteto, como ele funciona, como ele pensa, como ele percebe as coisas. Tá? Existe uma linha comum a todos os arquitetos. Tá? Segundo, quando você entender a rotina dele, a lógica, porque sabe o que vocês acham? Vocês acham que os arquitetos estão toda hora de champanhe, ou estão viajando, ou de taça de champanhe na mão. Lá no fundo a gente acha isso, tá? A maioria acha isso. E a vida do cara é uma loucura. Tá aí, ó, tá aí a Rose para contar depoimento dela. Ela recebeu o arquiteto confessou, mostrou no celular dele, mostrou 300 mensagens de WhatsApp. Você dá conta de atender 300 mensagens de WhatsApp num dia? Você? Ah, porque que o arquiteto tem que dar, ele tem que te responder, tem que ser simpático e querido ainda. Gente, eu tenho que entender a realidade dos caras. Por quê? Porque a gente quer acessar eles, a gente quer se aproximar deles. Isso foi definido lá quando vocês decidiram ter clientes infinitos, né? Só um pouquinho. Não quero convencer vocês de ter que ter agora. Então, se a gente decidiu, se a gente quer acessar eles, a gente vai ter que se conectar com eles, mas tem que entender que, do modo geral, como eles funcionam, como a mente deles funciona, qual é a rotina deles. E o terceiro passo, quem é aquela pessoa? Quem é a fulana aqui que eu vou compartilhar? Agora vocês vão ficar me vendo de óculos, mas essa é a vida. Tá? Vamos ver quem é esta pessoa. Vamos lá, todo mundo está vendo a tela aí? Dá um okzinho. Tá, beleza. Tá. Agora eu vou lançar o desafio de vocês. Porque o meu desafio é convencer vocês que é possível ter clientes infinitos. Eu já estou na metade do caminho, agora estou dizendo como é que faz. Tá? Gente, tenho 9 minutos. E eu tenho que passar mais 2 coisas, mas essas são mais tranquilas. Quem tiver que sair, fica só mais 5 minutos, por favor. A tarefa é, quer dizer, o desafio é quem fizer isso que eu vou fazer agora e mandar uma mensagem e a arquiteta responder, tudo pelo Instagram, e a arquiteta responder, tá? Printa, compartilha no grupo, tá? Que o grupo, eu vou abrir o grupo para a gente interagir e vai ganhar 1 hora de consultoria minha, que não é barato, tá, gente? Que não é baratinho, que a carta não é barata. Ok? Quem fizer isso semana que vem vai ganhar 1 hora de consultoria minha. Se entrou na máquina, se não entrou na máquina, não me interessa, tá? Se fizer essa tarefa semana que vem, vai ter 1 hora de consultoria só eu e você resolvendo as tuas questões, tá? E aí eu vou ensinar agora como vocês vão interpretar um Instagram de um arquiteto, tentar entender esse arquiteto com o que ele está te mostrando, o que tem disponível. Primeiro a gente vai, essa aqui eu acho que ela não tem, não, arquiteto, designer, decorador, quem for. Eu chamo de arquiteto porque fica mais fácil, né, que senão fica um monte de palavra. É qualquer um, tá? Qualquer pessoa que você tenha interesse de se conectar. Primeiro ponto, nós temos o Instagram profissional e o Instagram pessoal, tá?
ultimamente os arquitetos não estão tendo muito isso, só os escritórios maiores. Mas nós vamos tentar ler isso nos dois. Aqui eu acho que ela é os dois, tá? O pessoal e o profissional. Isso eu explico por que eles fazem isso lá como funciona a mente de um arquiteto, tá? Só para pontuar. A gente sempre interage no profissional, nunca interagimos no pessoal, tá? Agora, se no caso dessa aqui é pessoal e profissional, tá beleza, interage aqui, tá? Vamos ler. Vamos começar pela foto? Já é uma foto conceitual, tá? Já é uma foto produzida. Ali tem uma intenção. Ali tem um olhar ali. Vocês estão conseguindo ver? Então, ela já mostra que ela tem uma intenção, que ela tem um posicionamento, tá? Tem o nome dela, no escritório dela tem o nome dela, é Bia Kersteling, Arquitetura. Quem ficar depois, eu posso fazer aqueles outros ali, tá? É para vocês verem, mas vamos fazer só esse aqui, tá? Projetos autorais, nacionais e internacionais. Ela está se posicionando como uma mega arquiteta. Se ela é, eu não sei. Mas ela deve ter feito alguma coisa internacional para botar ali, tá? Nenhum arquiteto diz que que atende internacional, se não for real, tá? Eles não aceitam fraude. Eles podem potencializar, dar uma enfeitada, mas eles não fazem fraude, tá? Então, ela deve ter feito algum internacional, então ela já se posiciona assim. Tá? Então, eu tenho uma foto que eu produzi, que eu quero mandar uma mensagem, tem um olhar ali um pouquinho curioso, né, e meio profundo. Já fez Casa Cor, 2023, 2024, não teve grandes resultados, não investiu em 2025, não investiu em 2026, deixa eu abrir ali mais, só um pouquinho para nós ver o que tem mais ali. Ó, o escritório na cidade, ela deixa claro a cidade, gostei disso. Poucos arquitetos deixam claro a cidade que eles atuam e o telefone que eles têm e o contato deles. Eu nunca vi isso. Os caras têm que vender e eles não têm contato. Tá? A gente enfrenta isso pra caramba. E aí eu achei ela bastante posicionada porque ela botou o WhatsApp dela. Quantos mil fornecedores não chamam ela por dia? Mas ela está bem posicionada, porque ela se sente segura para expor o WhatsApp dela. Quando o arquiteto, quando tu não consegue o celular de um arquiteto, é porque ele está fugindo. Ele acha que se ele ficar inatingível, ele é mais famoso, ele é melhor. Não é mentira, tudo mentira, tá? Não é real. Mas às vezes, a não ser esses muito badalados, que daí realmente eles fazem isso. Não vamos aqui para os destaques, vamos entender o que ela está mostrando para nós aqui. Tá? Vamos lá. Ó, ela mostrou que ela estava na revista. Tá? Você consegue ter ideia de idade dela? Ela deve ter uns 32 no máximo. Ó, ela está mostrando algumas questões arquitetônicas, algumas coisas de projeto, são fotos, tá? São fotos, uma coisa importante, às vezes só tem projeto, não tem foto. Aí a gente ainda consegue ver, né? Quem sabe daqui a um tempo a gente já não consegue ver o que é foto e imagem, né? Tá? As fotos mostram que ela fez um ensaio no projeto, provavelmente tudo indica que essas fotos todas são do mesmo projeto. Ela volta a ter uma fotinho conceitual ali, porque ela se sente uma pessoa influente, ela quer se posicionar como uma pessoa influente. Vocês estão conseguindo perceber tudo isso que eu estou falando ou não? Me dão um sinal aí, pelo amor de Deus, porque para mim é fácil. Para mim é fácil interpretar. Eu olho, não preciso nem falar tudo isso que eu estou falando, tá? Ó, aí tem um vídeo, vamos ver o vídeo? Vamos ver. Eu não consigo ouvir o... Ah, tá, né? Eu tenho certeza absoluta que 2026 vai ser um ano maravilhoso. A gente vai ter várias bênçãos e várias coisas maravilhosas.
E a gente fez uma reunião agora de alinhamento para a gente poder retomar o nosso cronograma e ver. Ó, ela fala bem, ela tem uma boa desenvoltura. O que é esse monte de gente aqui para nós saber? Ó, tá, eles receberam os alunos, então ela já quer, ó, legal, é uma pessoa consistente, tem projetos grandes, gosto de ser uma pessoa influente, temos bastante conceitos aqui. Vocês conseguiram visualizar isso que eu falei tudo? Deixa eu ver, tinha o que é aquilo ali. Agora vamos transformar isso aqui, sorvete, você acha que ela fez um projeto ali, tem que estudar, né, gente? Eu não consigo ler tudo aqui, se eu estudo um pouquinho mais, meu Deus, eu mando uma mensagem, ó, ela tem 30 anos, quando que foi isso aí, não sei, ó, tá vendo quantas coisas, ó, aqui já é imagem, ó, estão vendo? Não é projeto, tá? Um arquiteto nunca põe um projeto que não é dele, tá? A não ser que ele ponha meio conceitualmente e explique que é conceito, um projeto, uma foto, ele não rouba, tem, né, como tem os mau caráter em todos os lugares, mas não é coisa comum, no modo geral, não é isso que acontece, eles produzem. Como é que a gente vai interagir com essa moça? Eu não vou fazer a interação porque ela não, né, mas essa pessoa, eu não sei quem foi que mandou o dela, testa aí, depois manda no grupo para nós ver. Eu falaria assim, ó, eu mandaria um direct, tu tem que estar seguindo a pessoa, tem que ter curtido, corrido o feed, curtido algumas coisas, comentado algumas coisas. Que comentário, Catri? Nem pensar. Vamos pegar, vamos olhar o feed dessa menina, vamos ver. Meu, que tapete lindo. Vai lá e faz um comentário inteligente. Tá? Foi tu, Evandro, que mandou essa arquiteta? Óbvio. Ei, Evandro, tu descobriu agora que ela te segue. Olha isso, como tu reconhece esse mercado, como tu tá imergido nele, né? Ó, e aí fez um comentário inteligente, um comentário de coisa que tu sentiu. Não é básico. Ai, que lindo esse vaso. Não. Tu tem que sentir, gente. Tem que sentir, tá? E aí eu mandaria para ela, disse, Bia, cada dia, o que eu faria, tá? Catri, seu jeito de fazer. Catri, cada dia que eu acompanho o teu trabalho, eu fico mais encantada com a maneira, com a tua sensibilidade, com a tua sutileza e o teu bom gosto para fazer esse trabalho que tu está fazendo para os teus clientes. Cara, essa menina aqui, não sei quem é que mandou, copia aí, tá? Pode, não, com qualquer arquiteto, gente, os arquitetos que vocês quiserem, tá? Vocês vão fazer esse desafio com os arquitetos de vocês, que vocês têm interesse, porque tu tem que seguir, tem que comentar e depois fazer essa interação no direct. Eu tenho certeza que a Bia ia responder. Eu tenho certeza absoluta. Porque essas leituras que tu vai fazendo, isso não precisa ser técnico, gente, essa leitura. É o teu jeito de ler, é como você interpreta a pessoa. Claro, tem que ter um senso crítico. Alexandra, esse script vai funcionar só para a Bia. É isso que tu precisa saber, tá? Elogiar o arquiteto é que nem elogiar um filho. Não tem como a gente... não consigo ler ali. Não consigo ler. É importante que vocês entendam que eu fiz essa interpretação da Bia para achar as palavras certas, para entender o que tem valor para ela. Então, ela quer ser referência, ela quer se posicionar. Só que, ao mesmo tempo, eu não posso chegar e falar uma coisa incoerente que ela nem sabe quem eu sou. Você tem que gerar uma conexão na posição que você está. Lembra que eu disse... Lembra que eu disse, o Léo está dizendo que tem que ser outro. Claro, esse aqui já não vai funcionar. Esse aqui só pode fazer o cara a pessoa que me mandou o contato dela. E não vai valer para o desafio, tá? Faça outro para ganhar uma hora com a Catri. O que é importante que vocês entendam? Eu disse, olha, eu venho observando o seu Instagram. A tua fala
Tua fala num Reels me mexeu com o meu coração. Tem que ser algo que gere conexão, tá? Conexão real. Senão fica algo voando. Se eu chego e dizer assim, Bia, você é maravilhosa, você é a melhor arquiteta da cidade ali, que eu não lembro, ali, tá ali, de Presidente Getúlio. Meu Deus do céu, eu não... que todos os clientes cheguem para ti. Faz sentido? O que faz diferença a Catri, que ela não conhece, dizer que ela é maravilhosa? Agora, dizer que eu fiquei olhando o trabalho dela, que realmente estou muito emocionada, que eu já curti, eu já comentei lá atrás o Instagram dela. É coerente, gente. Tem que ter fundamento, tem que ter coerência. É sobre isso que a gente fala. Então, por que é tão difícil acessar? Porque eu quero mandar uma mensagem genérica para todos os arquitetos e eles me responderem. E mais, às vezes eu fico chateada porque eu já convidei 3 vezes para vir na loja e ele nunca veio. Tá, mas quem é você na fila do pão do arquiteto? Do arquiteto. Isso é muito importante. O Evandro está perguntando aqui, ó, qual o perfil que ele usa para mandar mensagem? Depende qual que tu usa para fazer as interações. Se o teu perfil profissional, ele é muito profissional, que parece que é alguém do marketing que está fazendo, não faz muito sentido. Daí pode ser você, como empreendedor, como dono do negócio, fazer essas interações, entendeu? Eu gosto muito disso. Agora, se o Instagram do teu negócio tem bastante a tua cara, tem bastante a tua identidade, pode ser pelo da empresa, tá? Tem essa nuance. Lembrem, e agora o outro segredinho. Deixa eu tirar a Bia daqui. O outro grande segredo, tá? É que vender para arquiteto é construir relacionamento. Vender para arquiteto é relacionamento profissional. Mas é um relacionamento profissional, não esses que a gente acha que é extremamente seco, duro, não, é um relacionamento quente, emocional, com objetivo profissional, com essa clareza, tá? As pessoas que estão me perguntando ali algumas coisas, me deixa para depois que eu terminar de entregar aqui a máquina, eu já passei 5 minutos, Jesus amado. Tá? Então, assim, ó, é um relacionamento, e relacionamento é de pessoa para pessoa, tá? Mesmo que o arquiteto construa um relacionamento com a sua pessoa jurídica, mas essa pessoa jurídica, ela tem que ter uma personalidade muito grande, ela tem que ter uma cultura dentro da empresa muito grande, que ainda a gente vai ter que construir. Então, inicialmente, um caminho mais curto, mais objetivo é dar da tua pessoa, que é o dono da empresa tal, que enfim, com o arquiteto. Aí a coisa fica diferente, tá? Lembrando que sempre é a pessoa, gerar valor para a pessoa. Olhe para aquele arquiteto, para a Bia ali. É a Bia, ela não tem outra Bia com aquele sobrenome que é arquiteta, entendeu? Então, quem ela é? O que ela está mostrando? Quem ela está falando que é, porque às vezes não é a real. Esse acessar é muito importante, tá? O que a gente ajuda na máquina, tá? É que nós temos um protocolo de como acessar. 30 dias você vai acessar 15 novos arquitetos. Acessar quer dizer eles te responderem, tá? O nosso sucesso do desafio aqui é o arquiteto de responder, ok, que ele faça só uma coisinha, mas se ele te responder qualquer coisa no Instagram, tem alguém perguntando se pode ser no WhatsApp. Não, é no Instagram. As pessoas respondem mais no Instagram do que o WhatsApp, os arquitetos. Eles olham mais o Instagram do que o WhatsApp. Por quê? Porque o quão relevante você é nas mídias sociais é mais importante do que responder as pessoas que te mandaram o WhatsApp e tem o teu número, tá? Isso é importante que você saiba. Então, acessar, ele tem fazer constantemente, organizadamente, por isso que tem esse... Gente, esse produto
tá à venda, tá? Mas se você entrar na máquina, ele faz parte da máquina, ele é muito mais trabalhado na máquina. Mas é um passo a passo, gente, de que vocês têm que fazer. De qual é o primeiro dia que você faz, qual é o segundo dia, porque eu sei que isso é uma dor. E às vezes a gente quer atropelar, né? Eu vou curtir hoje, vou mandar o direct amanhã e vou mandar o WhatsApp depois da manhã e eu quero que ele me responda. Entendeu? Porque eu tô fazendo, eu quero falar com ele. E daí que tu quer falar com ele? Você tem que gerar o desejo nele de falar com você. Só tem 2 maneiras de você chamar a atenção do arquiteto, tá? Uma é curiosidade, que é muito rápida, que é muito efêmera, então, é isso, eu não quero mais. Ou despertar o desejo deles. É isso que a gente tem que fazer. É isso que a Porto Belo faz. É isso que a Artefato faz. Desejo. Desejo, tá? Tem que despertar o desejo. Então, o acesso vai ser por esse caminho. Ou você chama atenção, ou você desperta o desejo e você gera conexão real, tá? Vamos para as últimas 2 etapas. Segundo, consolidar. Então, comecei a acessar esses caras, eu desenvolvi a minha linguagem para me conectar com eles. O que eu vou fazer com isso? Eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que consolidar isso, eu tenho que ser coerente com o meu posicionamento de vender. Então, reconheci, tomei a decisão, comecei a estruturar para vender para arquitetos, e aí eu começo a consolidar esse posicionamento. Como? Com ações, com... os eventos, não sei o quê. Não é um evento só, tá, gente? Eu fiquei de óculos. Não é um evento. As pessoas acham que é um evento. Eu tenho uma mentorada que ela achava que era só deixar a loja mais bonita e aumentar a loja. Ela saiu de 100 e poucos para 500, 800 metros quadrados. Não vendeu o arquiteto ainda. Não é um movimento. Esse consolidar é desde como você serve um copo d'água para um arquiteto que chega na tua loja, até que constância de movimentos você vai ter, um evento mais clamoroso, mais intenso, um café da manhã, um workshop. Como é que tu estrutura esse relacionamento? É consolidação. Por quê? Porque às vezes a gente acha que o arquiteto mandou orçamento, já tô com o peixe ganho, né? Não, ele mandou orçamento. O primeiro orçamento é um teste. Um teste para ver como é que tu manda orçamento, como é que tu atende, qual a resposta que tu dá. Às vezes não é consciente, mas é um teste, tá? E aí, ele fica avaliando tudo. Mas eles são muito nojentos e arrogantes, porque tu tem que servir eles assim, assado. Não. Eles vão na tua loja, vão ver como é que tu serve a água, vão ver como é que tu atende, como é que tu tá vestido. Não é por causa que eles são exigentes, porque ele vai analisar se faz sentido trazer o cliente dele bilionário para a tua loja. Se o orçamento que tu tá mandando, o jeito que tu tá atendendo, o jeito que a estrutura da tua loja é coerente para que ele assine embaixo para entregar para o cliente dele. Os arquitetos têm um nível de consciência altíssimo, de crítica, de análise, e ele pensa muito no cliente. O cliente dele é tudo. E aí, parênteses, quando o arquiteto te traz um cliente, nunca esse cliente será seu. Tu pode vender, tu pode ficar amigo, o cliente é do arquiteto. Sempre se refira assim. Porque é dele. E a tua obrigação dentro dessa relação é fazer o cliente dele ficar muito satisfeito. O cliente pode gostar da tua marca, pode indicar a tua marca, ok, mas o cliente sempre vai ser do arquiteto, porque ele só chegou a você pelo arquiteto. Você nunca não tinha chegado. E só essa linguagenzinha, quando você fala com o arquiteto, já muda o jogo. Quando tu diz para o arquiteto, porque o seu cliente esteve aqui na loja. Meu Deus, o arquiteto já... E essa consolidação, ela tem a ver com estruturação comercial, com estruturação de orçamento, com política de RT. Quem gosta de pagar RT aí? Levanta a mão. Nenhuma mão.
Essa cliente da loja grande lá, que achou que ia vender para arquiteto, ela disse, quando eu entrei, Cátria, aqui, contigo, eu achava injusto pagar RT. E agora eu quero pagar muita RT. Só isso já mudou os resultados dela. Já começou a vender muito para arquiteto. Só isso. Era isso que bloqueava o negócio dela. Tá? Então, essa consolidação, ela tem a ver com essa estrutura, com organizar toda essa estrutura. Ó, cuidado para o conselho não saber DRT. Não, aí eu estou bem de boa em relação a isso, tá? Estou querendo que o conselho me ligue para tomar conhecimentos. A gente ensina a estruturar uma política de RT, a gente ensina como você vai documentar isso, tá? E qual tipo de relação vocês vão ter. É muito tranquilo, e não tem cal que vai ficar chateado não com isso aí, tá? E aí, o que é importante, que eu quero que vocês levem para o negócio de vocês sobre essa etapa? A RT, ela é um custo de venda. Ela não é algo que tu põe lá no final do orçamento que tem arquiteto. Parem com isso. Outra coisa, e essa é a mais dolorida desse processo de consolidação. O seu preço, ele é um só. Se tem arquiteto, se não tem arquiteto. Tá? Rafael, não consigo ler porque eu estou sem óculos e eu tenho que te entregar isso aqui rápido, porque o pessoal tem que ir embora. Ó, importante que vocês entendam isso, tá? Que, mas o cliente não tem arquiteto, não sei o quê. Tá, faz uma negociaçãozinha melhor com ele. Só que essa margem que você vai deixar ali do custo de venda para o arquiteto, ela vai alimentar o teu caixa. Porque eu vou ter que dizer, não é barato vender para arquiteto. Vocês têm que fazer essas ações, vocês têm que fazer relacionamento, então tu tem que ter um caixa do arquiteto. Você precisa ter esse caixa. Você precisa ter esse caixa, você precisa ter esse fôlego para mandar um presente no dia do aniversário do arquiteto, para fazer um cafezinho da manhã com suquinho de laranja bonitinho, com guardanapinho, entendeu? Da onde que tu vai tirar isso? Da adequação do teu preço. Por quê? Porque agora você não é mais um varejo comum. Agora você está atendendo clientes de alto padrão, agora tu tem um processo estruturado para vender para arquiteto, e vocês sabem, o jogo do preço é o jogo do preço. Nós não vamos mais jogar o jogo do preço, nós vamos jogar o jogo do valor. Então, não sofram, eu sei que é muito sofrido, mas não sofram com isso. É aí que tem que entrar essa bendita desta RT. E aí, a última questão do consolidar é o ciclo da confiança. Então, eu recebi a possibilidade de fazer um orçamento, o arquiteto me testou. Eu vendi para o cliente dele, eu entreguei, que é outro teste. Fiz um pós-venda legal, tanto com o cliente ficou muito satisfeito, de chegar para o arquiteto e dizer assim, esse fornecedor que tu me especificou é maravilhoso. É isso que o arquiteto quer ouvir. Esse é o objetivo de vocês. Que o cliente final fale isso para o arquiteto, tá? Aí vocês já estão ficando num posicionamento legal. Quando que dá para dizer que a gente está consolidando o ciclo da confiança? Depois de todo um processo de venda, o arquiteto te mandar outro orçamento. Aí nós estamos fechando o ciclo da confiança. Você já começa, esse arquiteto já entra para a tua carteira, porque até então ele não está na tua carteira de arquitetos. Tá? E aí, daí tem as outras profundidades, né, gente? Sei lá no terceiro cliente deu um problema. Aquilo ali pode acabar com a relação de vocês ou fortalecer ainda mais. Tá? São níveis de relacionamento. Tá? E por último, tá? Que é mais rápido, é acelerar. O que é legal desse processo é que depois que você passar por essas 3 etapas, tiver com a tua estrutura consolidada,
né, tiver rompido esse posicionamento, os arquitetos já estão te mandando orçamento, eles já estão se relacionando com você. Que você vai poder fazer? Acelerar. Hoje a média depende do segmento, tá, gente? Tem segmentos que são muito específicos, e aí a gente conversa individualmente dentro do processo e ajusta isso, tá? Por exemplo, eu tenho uma mentorada que é ela tem uma galeria de arte e faz quadros. É outra escala, é outro posicionamento, então a gente tem esses direcionamentos específicos para cada setor dentro do nosso segmento de arte e decor, tá? Mas, de um modo geral, hoje, um profissional de vendas, ele consegue manter uns 20 arquitetos, tá? Na carteira dele, ativos, se relacionando, enfim. Tem profissionais que são um pouco mais fora da curva, 30, 40, mas vamos lá numa média, tá? Eu tenho 20 arquitetos, eu tenho 2 vendedores, então cada vendedor tem 20 arquitetos, tem 40 arquitetos especificando a minha loja. Eu quero ter mais. Aumenta o vendedor. Treina ele, o processo está estruturado, os arquitetos estão aí, é só fazer a jornadinha de acesso, conexão, e daí tu tem 60. É sobre isso. Tá? A primeira etapa, por que eu estou aqui falando para empreendedores? Eu não estou falando para vendedor. Porque a estrutura, ela tem que ser criada no negócio. É o negócio que precisa se posicionar. É a cabeça do empreendedor que precisa se ajustar e ter clareza disso. Depois é só botar vendedor. Sim, tem que treinar, tem que fazer outra coisa, mas a estrutura, a cultura de vender para arquitetos, os processos já vão estar estruturados, você já vai ter know-how. Então, é acelerar. Qual é o limite? O limite da tua capacidade de gestão. Esse é o limite. Tá? Por quê? Porque a gente não precisa vender só para os arquitetos famosos. Eu até nem indico, né? Quem já passou pelos meus processos já sabe que não. No protocolo eu digo, deixa os famosos de lado. Tá? Você não precisa vender para todos os arquitetos. Você tem que vender para os arquitetos que faz sentido, que valorizam o teu trabalho, que estão alinhados com o que você entrega, com os teus valores e princípios. Então, no universo aí de 100 arquitetos, tu vai trabalhar com 40, com 50? Os outros estão lá, os outros são os outros fornecedores que peguem. E que não estão aqui com a gente, não sabem fazer como a gente faz, então a gente vai ficar com os melhores. E o que é importante que você entenda, que essa carteira ela vai sendo ajustada. Aos pouquinhos você vai encaixando novos profissionais, e os que estão ficando obsoletos vão saindo também, ou enfim. Para quê? Porque tu não fique refém. Refém do mercado, refém da guerra, refém do dólar, refém do não sei o quê. Tu não vai estar refém, porque tu tem a tua carteira de arquitetos, tu sabe que a arquiteta Bia tem 7 projetos. Desses 7 projetos no ano, 5 são para ti, são perfis do teu cliente, então tu já sabe. Tu vai ligar, Bia, e aí? Ela diz, ai, Tati, fechei um baita num cliente, vou fazer a casa dele, não sei o quê, tu já sabe. Daqui 6 meses tu tem uma venda com a Bia. É uma máquina. E o que eu tenho para dizer para vocês é uma máquina. Ficou claro quais são os processos? Vamos lá. Reconhecer, então eu começo a estudar e tomo a minha decisão. Tá? Começo a entrar nesse mundo deles. Tá? Acessar, basicamente, tá? Ah, não pegou acelerar, já passo, tá? Já repasso acelerar. Ó, acessar, o mais difícil, mas basicamente, entenda que é uma pessoa falando com outra pessoa, gere valor, não é sobre você, não é sobre o que você gosta, o produto que tu tem, é sobre o que a outra pessoa precisa, sobre servir. Tem uma aula a aula que eu mais amo, que é a arte de servir, tá? Para mim, servir, inclusive, tá? Quero fazer, eu acho que ainda vou fazer sei que eu vou fazer, mas servir como um canal de comunicação. Para mim, isso é a base de tudo. O que eu estou fazendo aqui? Estou servindo vocês. Não estou escondendo nada.
Estou dizendo a verdade para vocês, não consigo dar toda a informação, porque muitas nuances, né? É impossível, né? A gente precisa de um tempão para isso, mas o básico, o entendimento básico, vocês têm que sair daqui sabendo. Então, acessar tem a ver com olhar para a pessoa, com conectar, ver o que ela tem, o que ela está mostrando, o que ela precisa, qual é o valor, o que ela está valorizando e entrega isso. Vocês acessam qualquer pessoa. Os arquitetos, que são os mais difíceis, porque a gente faz isso sem pensar. Mas os arquitetos que são exigentes, que são olhares críticos, aí a gente tem que refinar essa capacidade, tá? Então, acessar. Depois que acessar, o que eu vou entregar para esse cara? O que eu tenho de valor para entregar? Como que eu vou dizer para esse cara que eu desejo estar com ele, mas que eu tenho capacidade de atendê-lo? Que eu tenho infraestrutura, que eu sei servi-lo, que eu estou com ele, mas que eu tenho regras e limites, que eu tenho um jeito de fazer que vai fazer sentido para ele. Ah, mas eu não... eu só recebo RT de 15%. Não trabalho com esse cara. Esse cara não está alinhado com os teus valores e princípios, que tu é uma pessoa organizada, tu é uma pessoa que gosta de um princípio de justiça, de organização. Pronto, é só isso. Tá? Então, é consolidar. Tudo que tu quer entregar ali no acesso, que tu manja, tu tem que entregar, é a consolidação. E o ciclo da confiança, que é a coisa mais importante. Dali, ele entra para a tua carteira. E o acelerar é cada vez fazer mais organizado, estruturando e colocar mais gente para se relacionar. Então, é mais aumentar o número de vendedores, que daí tu acelera, e daí tu fica do tamanho que tu quiser. Ah, Cátia, mas eu não quero contratar vendedor. Então, fica com teus 20 arquitetos, vai refinando. Você vai aumentar o teu negócio, você vai aumentar o teu ticket, tá? Acelerar depende do que você deseja, mas o céu é o limite. O céu é o limite. E eu vou dizer algo para vocês. Ninguém está fazendo isso nesse mercado. Não tem. Vocês podem procurar. Não tem ninguém fazendo isso dessa forma consciente, organizada, com clareza. Não tem ninguém fazendo isso. Por quê? Porque fico na tentativa e erro, fico lá eu abraçadinho com as minhas crenças e não faço o que precisa ser feito. Gente, estou frustrada, passei 25 minutos do que eu devia para entregar a máquina, mas eu acho que é porque vocês estão aqui ainda, ó, não saiu ninguém ainda, tá? O pessoal fica falando, não consigo ler aqui, porque eu estou muito empolgada, tá? Em estar compartilhando isso com vocês. São processos. Até eu queria, se vocês olharem no site, deixa eu abrir aqui para vocês. Se vocês olharem no site, eu tenho esses processos bem certinhos aqui, ó, mapeados, ó. Tá? Ó, estão aqui, ó. Quem é o arquiteto, gerar valor, construir uma carteira, tá tudo aqui. Tá, gente? O processo está bem estruturadinho aqui. A partir disso aqui, vocês já conseguem começar a se organizar, tá? E aí, a oferta que eu quero fazer para vocês. Tá? Volto a dizer. Vocês sozinho, tá? O de Paula quer falar? Pode falar, de Paula. Ela levantou a mão. Abre o áudio e vai. A oferta que eu quero fazer para vocês é estar junto com vocês na construção da máquina de vocês. Essa é a oferta. O que é estar junto? Cátia, a arquiteta me mandou essa mensagem. É o que acontece lá no grupo. A arquiteta me mandou essa mensagem, não sei o que responder. Ah, tá. Tudo bem, Paulo. Não sei o que responder. O que eu faço? E às vezes não é a resposta, tá? É só como você está enxergando a questão. E aí nós temos, gente, daí para inventar ferramentas, porque o processo está inventado, tá? O processo é esse. Os passos que tem que ser passados. Está inventado, não, está construído, tá? Mas aí a gente tem muitas ferramentas, gente, tá? A gente tem muitas ferramentas. O protocolo, o protocolo,
como ele é muito denso... Ah, peraí, deixa eu compartilhar com vocês. Esqueci que eu não estava compartilhando, tá? Aqui, ó, peraí. Deixa eu só abrir aqui. Ó, o protocolo, ó, o que eu falei para vocês aqui, ó. Deixa eu tirar aqui. Tá? Estão vendo? Vocês estão vendo a tela? Estão enxergando? Tá. Ó, então aqui estão os passos na nossa página, estão os passos certinhos ali, tá? Que eu expliquei para vocês. E aqui já está a nossa entrega, de o que é essa mentoria, tá? Que eu chamo de máquina, que é construir a tua máquina, tá? E aí, ó, como eu estava falando para vocês, o protocolo faz parte, tá? E aí tem uma agenda interativa, onde você vai colocando, porque é bem dificilzinho, né? A gente fazer todo dia, saber o que a gente fez. Então, a gente tem a ferramenta da agenda, a gente tem o manual da cabeça do arquiteto, da personalidade. A gente tem o primeiro contato. Catri, como é que eu falo para ele? Como é que eu chamo esse cara? O que eu digo? Tem um manual. Isso que eu fiz com vocês ali do Instagram da Bia, tem... Como é que eu criei aquela fala? Como é que eu crio essa fala? Como é que eu gero esse valor? Tem um passo a passo, tá? São ferramentinhas, são ferramentas para que você tenha. A gente já tem um manual da política técnica, da política de RT, inclusive como apresentar para o arquiteto, como que você se posiciona. Um passo é você construir dentro do teu negócio, tomar as tuas decisões, e depois como é que você revela, como é que você trabalha isso. Dentro dessa jornada, dessa estruturação, a gente vai dando ferramentas, eu vou entregando ferramentas, tá? Para que você consiga ir executando da melhor forma. Porque o que eu quero vender para vocês? Eu quero vender para vocês tempo. É isso que eu quero vender. Se tem alguma coisa que eu quero vender, é tempo. É vocês errar menos, acertar mais, acessar mais rápido, construir essa estrutura mais rápido. E aí tem um depoimento eu vou mandar no grupo, tá? Quem não quer receber muita coisa, tá tudo bem, tá? Eu vou mandar no grupo o depoimento do marido de uma cliente nossa, tá? Que ele... aqui, ó. É dessa aqui, ó. Daí vocês vão lá e olham, tá? Da Vitória. Ele me manda num sábado de manhã. Catri, você construiu um monstro. Eu digo, meu Deus do céu. Esta menina, ela tinha um problema seríssimo de relacionamento social. Ela tinha medo de pessoas. E o marido dela me manda essa mensagem dizendo assim: a Vitória nasceu para fazer isso. Ela faz conexões impressionantes. Ela, de forma leve, de forma fluida. Só para vocês terem ideia, ela está participando, se vocês entrarem no Instagram dela, ela está participando de uma feira lá na cidade dela. E quem convidou ela para participar da feira foi uma arquiteta. Uma arquiteta que ela ainda está começando um relacionamento. Você ser escolhido, como eu disse para ela, a arquiteta tem uma fama, ela tem como as pessoas veem, ela chamar o fornecedor para participar, botar a marca dela junto com a da arquiteta, isso aí não tem preço. Isso aí mostra posicionamento. Tá? E é essa jornada que qualquer dúvida a gente vai estar junto. Tá? Aqui está a oferta, gente, dá para parcelar em 12 vezes, mas eu tenho algo, eu tenho uma coisinha especial aqui para os 10 mais. Os 10 primeiros que fizerem essa brincadeirinha aí, tá? Resolvendo ficar com a Catri nesses próximos 6 meses. Esses 10 primeiros vão ter alguns benefícios, tá? Primeiro, o ingresso do evento que a gente vai fazer
ainda não está a data setembro, outubro, tá? Final de setembro, início de outubro. Eu sei que final de mês é muito ruim para vocês saírem do negócio de vocês, então por isso que a gente ainda não definiu isso, tá? Dentro dos 6 meses, a gente vai ter 3 encontros exclusivos com a Catri, tá? Então, a gente vai poder tratar do seu negócio, de alguma nuance sua, especificamente, não, né, nos nossos encontros. Entretanto, os encontros são maravilhosos, tá? A turma é fantástica. Aí daí tem um monte de coisa ali, tá? O livro de ouro, não sei se vocês já viram o livro de ouro do Dale Carnegie, eu criei um dos Eu Vendo para Arquitetos, tá? A ferramenta, tá? Daí, essa ferramenta aqui, ela é muito legal para o processo de aceleração, que é uma ferramenta onde tem o perfil do vendedor, então, como o vendedor tem que ter, quais as características, e tem uma ficha avaliativa que tu vai preenchendo, e conforme tu vai preenchendo, vai dando a nota se aquele vendedor tem as habilidades ou não. Então, você vai receber isso, os 10 primeiros, tá? A gente vai fazer uma análise exclusiva do teu Instagram, se ele está alinhado, conversando com os arquitetos, mas também um manual de design, tá? Que é fazer os ajustes de cores, de design, não é tua logo, tá? Não é isso. Mas um manual de design de o que precisa ser ajustado para a gente melhorar essa comunicação visual com os arquitetos, e ainda um kit exclusivo, tá? Físico, que a gente está montando aqui. Gente, eu não gosto de ficar muito nesse processo porque eu acho tão chato quando eu entro numa live que eu quero aprender alguma coisa, a pessoa fica explicando tudo que ela entrega. Eu só estou falando as coisas que fazem sentido, de que são para vocês entenderem o quanto de coisas vocês precisam ajustar, de estruturinhas que vocês precisam trabalhar. E aí a gente, realmente hoje, nós somos uma escola que só pensa nisso, como estruturar, como facilitar, como tornar a vida do empreendedor mais fácil para vender para arquitetos, tá? Para que vocês tenham resultado, para que vocês conquistem o que vocês desejam nesse mercado. Que é esse posicionamento. E assim, ó, no resumo do frigir dos ovos, a gente quer vender mais e melhor. A gente quer ter maior lucratividade. Outra história ali do outro mentorado que é fantástico. Faturamento do mês de fevereiro, tá? Mês de fevereiro, faturamento X. Começou, só no final do mês de fevereiro, essa mentorada recebeu 6 orçamentos em uma semana de arquitetos. Na primeira semana de março, o que aconteceu? Ela fechou 3 orçamentos dos 6, sendo que o faturamento desses 3 orçamentos era o mesmo do fechamento de fevereiro, só que com maior lucratividade. Isso era dia 6 de março. Eu quero que vocês entendam o poder desta máquina, a força dessa máquina. Outra mentorada que essa, sim, realmente foi chocante, tá? Ela né, é uma cidade pequena, é um negócio não de grandes volumes, e ela tinha feito, a maior venda que ela tinha feito para um cliente final era X. O arquiteto chegou com um orçamento 3X. Um orçamento para um cliente, 3X. Aí, sabe qual foi a dor? Será que eu consigo fechar esse negócio? Será que eu mereço vender isso? É esse tipo de acontecimento que eu quero que vocês vivenciem, tá? É isso que eu quero que vocês conheçam nesse mercado, que é viável, que é real. Ter essa liberdade, tá? De também ter previsibilidade, e aí eu quero ajustar uma coisinha, que eu quero que, eu não volto a dizer, não estou aqui para botar a gente para dentro, tá? A qualquer custo. Não estou, não quero. Eu quero que as pessoas que venham, que queiram que eu acompanhe elas nessa jornada, tenham consciência real de que é um processo, de que é uma caminhada, tá? Só para vocês entenderem,
Para você começar a fazer uma venda para um arquiteto, leva 2 meses. Então, vamos lá. Vocês vão acessar, vocês vão reconhecer, vocês vão acessar e vão começar a ter os primeiros orçamentos. Provavelmente, pode acontecer um imediato, mas provavelmente você vai vender para daqui 2 meses. Só que daqui 2 meses tu tem uma carteira já de orçamento. E a hora que vocês fazem essa virada de todos os meses já ter orçamento para fechamento de arquitetos, aí a gente começa na consolidação. Então, não é do dia para a noite. A gente precisa estruturar muitas coisas, a gente precisa fazer alguns movimentos, se reposicionar para começar a ter esse resultado. Ah, Cátia, mas eu já tenho os arquitetos. Ok, então a gente vai ser mais rápido para ti, porque tu já está evoluído no processo. Então, nós vamos agora ajustar o que precisa ser ajustado e vamos dar uma acelerada. Cada um pode estar numa etapa dessas. Tá? Ah, Cátia, mas eu já tenho os meus arquitetos, não sei o quê, mas a minha a loja concorrente, ela está com os melhores. Vamos ajustar a tua máquina para tu ser desejado pelos melhores. Então, é para qualquer nível também, tá? Dentro desse processo que você está, a gente consegue ajustar essa máquina para entregar para vocês esses resultados, tá? Vamos abrir para as perguntas, tem um monte de gente ali com a mãozinha levantada. Bora lá, vamos... Tinha uns que estavam, caiu. Ó, aqui aparece a Trindade, quer falar? Abre o microfone aí. Ai, tô te vendo aqui, tá aqui. Pode perguntar. Bom dia, Cátia, tudo bem? Bom dia, o meu nome é Aline. Aline. O meu nome é Aline, eu entrei de penetra na sua live. Agradeço demais as coisas que você passou e, em troca desse ensinamento todo que você me deu, eu queria retribuir e agradecer a você perante a essas 30 e poucas pessoas que ainda estão aqui presentes. Como eu disse, eu não sou fornecedora, eu sou consultora de uma empresa de esquadrias. Eu também não vivo disso, eu, na verdade, sou aposentada e estou fazendo essa consultoria só para eles, só porque são amigos meus e estavam numa dificuldade grande depois da minha obra. Mas eu sou gestora de processos certificados, BPMP, e eu posso dizer para essas 30 e poucas pessoas que estão aqui que essa sua proposta é imbatível. Eu vi uma pergunta ali, perguntando se o seu curso entrega algo mais do que só esses fundamentos, e aí sim, eu acho que é o grande pulo do gato, né? Porque já que você tem isso tudo sistematizado, você tem condições de apresentar as planilhas, o roteiro mais miudinho e tal, mas, no geral, é exatamente o que eu vinha propondo para os meus amigos, né? E eu posso atestar aqui que, como profissional da área de gestão, está indo assim, cirurgicamente, na ferida, quando trata as dores do arquiteto, e eu diria mais, todo fornecedor vai entregar a ART. Mas o que eu digo para os meus clientes? Que eles têm que estar um passo à frente, né? Se todo mundo vai entregar a ART, você entregar a ART não é mais negócio, né? Então, Não faz a diferença, não faz a diferença. Exatamente, você caiu na vala comum. E aí eu ainda quero fazer um parênteses, tá? Se o arquiteto chegar para ti e disser assim, eu só vou indicar você se tu me pagar tantos a mais de RT. Não vende. Não vende, porque se esse cara tá vendendo esse cliente para você por um preço maior, ele está oferecendo para outras pessoas. E esse é o cara que a gente não quer na nossa carteira. Exatamente. E aí isso mina o resto do processo, né? E daqui a pouco passa a ser chantagem, ao invés de ser um negócio. Aí sim é aquilo que todo mundo vem ali no meu Instagram falando que é corrupção, extorsão. Mas é que assim, ó, tem gente que não tem caráter em todas as áreas, e a gente vai ter entre os arquitetos. Basta não trabalhar com eles, basta não vender para esses caras, entendeu? Perfeito. Então, mas era só isso. Eu queria só avalizar o seu processo, a sua proposta. Achei muito interessante. Eu entrei para assistir porque eu penso em oferecer a sua mentoria para os meus amigos. E agora eu vou fazer isso com mais certeza. Muito obrigada.